Bom, já ligamos a gravação, vamos lá. Daquela dinâmica que a gente fez, a Fernanda levantou a mão. Fernanda, você quer falar alguma coisa? Não, Fernanda? Posso prosseguir? Então, vamos lá, acho que ela se enganou. Quem falou que não está conseguindo entrar? Quem que não está conseguindo entrar? Deixa eu ver se... Gente, só um minutinho, vamos ver se tem alguém enroscadinho lá atrás. Não. Vamos começar. Eu queria aumentar e eu não estou conseguindo, gente. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui ele não está aumentando. Vamos lá. O que é planejar? A gente viu lá na dinâmica que tem questões básicas que vão nos acompanhar. Então, vamos começar. Tem essa frase de Paulo Freire, que é básica, né? Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Paulo Freire. Vamos ver quem é que está na sala de espera. Gente, um minutinho. Continuando. Quando eu vou pensar em planejamento, a gente começou a olhar isso na aula passada. Tudo que eu vou fazer na minha vida demanda um planejamento. E quando a gente pensa em planejamento, é uma decisão que a gente vai ter que tomar sobre algo, ok? E a gente tem um ponto de partida, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Aonde eu estou? O que é que eu quero? O que eu vou fazer agora? A partir daí, ponto de chegada, aonde eu vou chegar. Então, quando a gente olhou aquela árvore lá em cima, o que a árvore está fazendo aqui? O que a árvore está colocando aqui? Quem colocou? Quem fez? Então, o meu ponto de partida, meu ponto de chegada. Eu tenho que fazer as perguntas básicas para estabelecer quais os caminhos que eu vou percorrer, ok? Professora? Oi? A Fernanda não está te ouvindo e nem está conseguindo falar com você aqui no Zoom. E é só ela, mas vocês estão me ouvindo? O áudio... Eu estou ouvindo. Será que não é o áudio dela, o computador dela? Eu acho que deve deve ter ser. apertado no microfone, não ativou. Fernanda, fale para ela ativar o microfone. Estou falando aqui com ela. Porque se todo mundo tiver com problema no áudio, aí então é comigo. Mas se for só ela, é o equipamento dela. Pronto, está tudo certo, Fernanda? Eu acho que ela ainda não conseguiu, não. Não? Vou ligar para deixar o WhatsApp certinho aqui, que não for da professora chamar a sua. Então, deixa aqui, que a filha fica maior. E apertar o fim ali. Podemos continuar? Pessoal, podemos continuar? Vocês estão me ouvindo? Acho que ela entrou de novo. Ixi, ela caiu de novo. Podemos prosseguir, pessoal? Podemos sim, professora. Tá. Então, está todo mundo me ouvindo, então vocês estão vendo.
Por que a gente tem que planejar, né? Já que a gente planeja na vida da gente, planeja as decisões, o que eu vou fazer, onde eu vou, como eu vou fazer, e por que a gente tem que planejar também na nossa prática, no nosso cotidiano? A gente já viu nas últimas aulas, se eu não planejar, se eu não sentar, eu vou acabar fazendo qualquer coisa. E esse acabar fazendo qualquer coisa não dá certo. Não dá para o professor entrar na aula e fazer de conta que ele não sabe o que ele vai fazer. Quando a gente trabalha com improviso, a margem de erro do professor é maior. Tá? Então, vamos nos organizar. Por que a gente tem que planejar? Para que a gente possa estar fazendo as escolhas corretas, para organizar, para traçar os nossos objetivos e para saber aonde queremos chegar e o que a gente quer fazer com os nossos alunos. Vamos lá, continuando. O planejamento. O planejamento, eu tenho que levar em conta algumas diretrizes. Primeiro, eu tenho que levar em conta a necessidade da criança. Eu tenho que levar em conta o contexto no qual a criança está inserida, a escola está inserida. Uma escola de vila tem uma característica, tem uma identidade. Uma escola, num outro contexto, nos jardins, ela vai ter uma outra realidade, um outro contexto, tá? Então, eu tenho que levar em conta o contexto que a escola está inserida e a necessidade dos alunos. Lembrando que a aprendizagem, ela tem que ser significativa, tem que ter importância para o aluno. Tem que levar em conta as expectativas dos alunos. Tem que levar em conta o nosso compromisso, o que é que eu, enquanto educadora, estou querendo fazer com a minha educação. O que eu estou querendo fazer da minha prática, do meu trabalho. O planejamento na escola. Planejamento na escola, ele tem alguns princípios. Dentro do contexto escolar, ele tem que partir do princípio das diretrizes do trabalho da escola. Ele vai expressar os vínculos que vão nortear a ação de sala de aula. Ele deve ser flexível, ele não é rígido. Eu coloquei lá no papel, não vou modificar. Não, ao contrário, ele é flexível e sempre está sujeito a modificações. Ele tem que prever os objetivos, conteúdos e métodos. O que eu quero? Como eu vou trabalhar? Qual o método que eu vou utilizar? Ele também tem que assegurar unidade e coerência do trabalho. E a todo momento, esse planejamento, ele tem que estar atualizando o meu conteúdo de plano. E ele vai ser uma ferramenta que vai facilitar a aula do professor. Se o professor não sabe aonde ele quer ir, qualquer coisa serve, e qualquer coisa dá erro. O plano e planejamento. Plano é diferente de planejamento, tá? São situações diferentes. O plano, ele é o momento do planejamento. O planejamento é algo maior, é uma dimensão maior. E o plano, ele está contido no planejamento. Então, o planejamento, ele tem um aspecto maior, eu vou olhar na dimensão da minha escola num aspecto maior. E o plano, ele é mais específico. Existe plano de aula, o plano das emendas, que são diferenças que a gente vai estar vendo. Os planos, eles fazem parte do contexto escolar, faz parte do currículo, e cada escola, para cada disciplina, existe um plano, um procedimento atitudinal e conceitual que devem ser seguidos. Então, os planos são diferentes. Então, olhando, o planejamento, ele é um todo, e o plano é uma parte desse todo. Cada disciplina tem o seu plano. O plano, ele vai registrar o que a gente pensa, como que a gente vai fazer. Evita o improviso e ele tem um norte diário para as ações. Ele apresenta a sistematização e as justificativas e tomadas de decisões. Então, eu saio de uma dimensão maior, onde eu discuto
com todos os pares, o que a gente quer, onde a escola quer chegar, o que a escola quer fazer, coloca-se em discussão das datas das provas, coloca-se em discussão quem vai ser parte da APM, do conselho, tudo isso no planejamento, ok? O planejamento, ele é uma dimensão maior. Em seguida, num outro momento, parte-se para o plano. O plano, ele é específico, cada disciplina vai ter o seu plano. Tá me ouvindo, Pro, agora? Tô, tá tudo bem? Conseguiu entrar? Consegui, é por causa que o meu celular tá dando uns probleminha aqui no som dele. Ah, é assim mesmo, faz parte. Tá bom? Desculpa, tá, Pro? Não, fique em paz. O ponto de Tá bom. partida, primeiro eu tenho que olhar o diagnóstico. Como que está a minha turma? Eu vou trabalhar com língua portuguesa na alfabetização. Eu tenho que ter um diagnóstico. Vocês se lembram que eu falei para vocês? O planejamento, ele é elaborado a partir do passado, presente e o futuro. Então, eu vou olhar para o passado, lá para trás, eu vou ver como estão as dimensões, como estão as avaliações, como está esse meu aluno, eu vou inserir no presente, olhando para o futuro. Então, ele envolve, na verdade, passado, presente e futuro. Por exemplo, eu vou trabalhar com língua portuguesa, eu vou ter que olhar no passado, olhar como que está a alfabetização, em que fase que essa criança se encontra, em que contexto ela se encontra, a partir daí, estabelecer aonde eu quero ir, aonde eu quero chegar, o que eu vou poder trabalhar olhando para o futuro. Depois, mas pelo menos assiste, escuta a professora, tá? Conseguimos? Podemos prosseguir? Aí depois a mamãe te ajuda na ação. Beleza? Rosilene, Podemos, professora. levantou a mão. Rose, pode falar, Rose. Foi um pouquinho desligado, tem o microfone ligado, eu estou ouvindo a sua aula e tem outra pessoa aí dando as Tem. Eu ia falar a mesma coisa, tá atrapalhando. Gente, quem tiver por favor, quem tiver com o microfone aberto, fecha, que já é um facilitador muito grande. Ok? Beleza? Obrigada, meninas. Então, o meu percurso do meu plano, eu vou ter que criar a minha ação didática, as minhas intervenções, o que eu vou intervir, se eu vou trabalhar com projetos, quais projetos e que materiais eu vou utilizar, ok? O que eu vou utilizar? Eu vou utilizar tecnologia, eu vou utilizar brinquedos, eu vou utilizar um livro diferenciado. Então, é a partir desse momento que eu vou estabelecer o que recursos eu vou utilizar. Deixa eu ver só um minutinho, gente. Tem pessoas querendo entrar. O ponto de chegada... Gente, lembrando, por favor, de fechar o microfone, que a gente esquece, né? É muita coisa, a gente acaba esquecendo. Vamos lembrar de desligar o microfone. Mas aí como você vai escrever? Vai ficar ruim para você escrever. Bom dia, Pro. Desculpa o atraso. Bom dia, minha linda. Bem-vinda. Pessoal, desliga o microfone, por favor. Carla, que você levantou a mão. Professora, nessa parte que a senhora falou de que o plano ele remete ao presente, o passado e o futuro, a senhora quis dizer que eu tenho que olhar individualmente para cada aluno? Sim. Ou eu vou fazer o meu plano depois de receber um portfólio de um perfil da sala da antiga professora? Você Ou vai os olhar. dois? Na verdade, é os dois. Você vai olhar o passado, do andamento daquela turminha que você recebeu, como que ela está. Ela deve ter feito provas do SAEB, provas de avaliação externas, e essas provas, elas são indicadores. Você vai olhar a turma num todo, primeiro aspecto é num todo. Então, você está olhando a sua turma num todo, a sua turma tem uma dificuldade na competência leitora. Ok. Você vai inserir isso no seu trabalho no presente, olhando para o futuro. Então, você pega os indicadores lá do passado, você insere no presente para olhar no futuro. Primeiro, você olha o todo. Quando a gente tem essas avaliações externas,
elas são ferramentas super importantes no planejamento. Não dá para a gente planejar se a gente não tiver nada na mão. O nosso planejamento ele só é possível se a gente tiver algum indicador, se a gente tiver alguma referência lá de trás que eu possa estar vendo, que vai servir de subsídio para olhar, para caminhar para frente. Então, eu pego como essa classe foi no passado, quais as dificuldades, o que ela teve de falha, eu vou inserir, né, nesse contexto, olhando para o futuro. Então, sempre o planejamento ele está inserido nesses 3 propósitos. Eu tenho que ter um indicador para começar a realizar o meu trabalho. Bom, o ponto de chegada... Desculpe, pode falar, Carla. Então, eu tenho tanto planejamento, que é o geral, aí eu posso olhar para esse perfil geral da sala, que eu vou receber da outra professora, e também eu posso, depois de fazer as sondagens e todas as provas avaliativas de início de semestre, fazer planos voltados individualmente para cada aluno, é isso? Sim, senão você não consegue trabalhar o seu conteúdo. Lembrando que cada aluno está numa fase de desenvolvimento, numa fase de aprendizado. E até na questão da alfabetização. Tá? Cada criança encontra-se num nível diferenciado. Se primeiro você olha num todo, depois esse todo você vai para partes. Se você não conseguir fazer esse link, aquela criança que não tem o domínio da escrita, ela não vai evoluir. Tá? Então, a todo momento você vai ter que trabalhar o todo e as partes. E qual é o nosso ponto de chegada? O nosso ponto de chegada é lembrando que toda criança tem direito de aprender. E é isso que a gente tem que estar deixando bem claro, e é isso que a gente vai ter que fazer, lembrando que ela tem direito ao aprendizado. Segundo o Libânio, olha, é tão antigo, mas ele é tão importante essa fala dele. O planejamento é um processo onde eu vou racionalizar, organizar e coordenar todas as minhas ações, articulando a atividade escolar e a problemática no contexto social. Tudo que eu vou fazer, eu vou ter que ter assim, um direcionamento, olhando para a realidade no qual o meu contexto da minha escola está inserida. E levando em conta as necessidades da minha clientela. Com base nos currículos oficiais, os professores, todos juntos, eles vão elaborar o planejamento, por exemplo, pensando na alfabetização. E quando eles pensam nesse ciclo, eles vão traçar as ações, as situações, de forma que possibilitem a escrita, a competência leitora e escritora dessa criança. Então, num todo, nós vamos trabalhar olhando para os indicadores, como que vai ser trabalhado. Aí eu entro na particularidade, eu estou no primeiro ano B, eu estou no segundo ano, eu estou no terceiro. E aí a gente vai olhando as especificidades de cada turminha. É necessário pensar que o planejamento que queremos para 3 anos, por exemplo, vamos pensar, é importante que cada eixo, pensando em língua portuguesa, ele tem que ser trabalhado e, principalmente, respeitando, atendendo o processo de aprendizado da criança. Tá? A criança está passando por etapas. Então, eu tenho que tentar entender. Lembra quando Piaget falou que a criança tem o domínio do concreto? Então, o que eu vou possibilitar para ela? Eu vou possibilitar ferramentas onde ela aprenda através do concreto. Se ela não tiver esse concreto, ela não consegue aprender. Se ela não vê, ela não aprende. Vamos dar um exemplo de um eixo leitura. Por exemplo, a leitura envolve habilidades. Quais habilidades? Habilidade de ter reconhecimento dos signos, das letras, compreender as informações e construir os sentidos. Para os alunos, ler é fundamental e desperta o gosto. É preciso que a gente possibilite em sala de aula trabalhar os diferentes gêneros de sala de aula. Então, eu tenho que possibilitar, olhando o planejamento de leitura, por exemplo, competência leitora. Eu tenho que desenvolver todas essas habilidades, mas em diferentes gêneros. Eu posso trabalhar com poesia,
contos, eu posso trabalhar com gênero literário, gênero jornalístico, em diferentes gêneros eu posso estar trazendo o eixo leitura para a sala de aula. Eu vi uma prática de uma professora que toda a aula, ela já tinha uma rotina, ela trazia uma leitura, toda a aula. Era o 3º aninho, então tinha um aluno que fazia a leitura de um texto pequeno. Depois da leitura desse texto, eles interpretavam, eles desenhavam e começava a aula. Primeiro momento era a leitura, e ela sempre possibilitava de um aluno diferente estar lendo diferentes gêneros textuais. A produção de texto. Essa produção exige diversas aprendizagens que tem que estar inserida dentro do planejamento. Como que eu vou trabalhar o eixo produzir o texto? Eu quero que a criança produza um texto. Então, vai ter que estar contextualizado dentro do planejamento, ok? A escrita, ela é importante, a gente sabe que a criança passa por diferentes fases da escrita, e esses registros de textos tem que estar assim, ela tem que ter o domínio da escrita. Cada criança tem uma fase da escrita. Então, o professor, ele tem que entender, enxergar em que fase que ela está e possibilitando o avanço para ela. Eu não tenho como pular uma etapa para outra. O eixo oral, por exemplo, a gente está trabalhando com outro eixo. O eixo oral eu vou desenvolver na criança a prática da oralidade. E isso é super importante, está ligado à alfabetização, não é? A parte da oralidade e a competência leitora e a competência escritora, não é? A oralidade também faz parte do eixo. E isso, quando a gente fala de ciclo 1, eu tenho que inserir esses eixos no meu planejamento. E como que eu vou desenvolver o eixo oralidade? Então, ele pode estar apresentado em diferentes formas, em diferentes contextos. E essas práticas, elas vão trazer os instrumentos não só para a vida, não só para a escola, mas também para a vida dele em sociedade, que vai fazer com que ele consiga exercer a cidadania. E essa alfabetização é compreender que se ensina para que a criança sejam sujeitos capazes de argumentar, capazes de explicar, de narrar, de ter uma escuta, de opinar no momento certo e apresentar a sua fala. O eixo da escrita, que também é importante eu colocar no meu planejamento. A escrita está relacionada com a capacidade de pensar sobre a língua. É a questão da linguística. E esse funcionamento é necessário. Por quê? Porque ele está associado aos diferentes gêneros textuais. Quando a gente fala da competência leitora e escritora, ela é super importante. Eu tinha um aluno, num 4º aninho, que ele tinha bem desenvolvido a parte escrita. Ele não conseguia copiar nada, ele não copiava nada no caderno. Mas ele, se você chamar para uma prova onde ele tinha que expor oralmente alguma coisa, ele conseguia sair muito bem com sucesso. Porém, não tinha domínio da escrita nenhuma. E eu chamei ele, conversei e falei, olha, eu sei que você escuta, você, né, consegue apresentar os argumentos muito bem, porém, a vida, a escola cobra a competência escrita, a competência leitora. Não é? Não adianta só eu escutar, eu ter argumentos. A escola, a vida trabalha com isso. Então, você vai ter que começar a ter algo escrito, a começar a escrever alguma coisa, porque a própria vida vai cobrar que você escreva algo. Vamos desenvolver a habilidade da competência escrita. Não foi fácil. O planejamento de ensino. Bom, ele vai envolver atividades permanentes, as sequências didáticas e os projetos didáticos.
São esses 3 eixos que vão fazer parte do planejamento de ensino. Ah, mas o que é uma atividade permanente? Ó, o próprio nome diz. O próprio nome diz, são atividades que vão acontecer regularmente. Então, todo dia, ou uma vez por semana, ou a cada 15 dias. Por exemplo, como eu falei da prática dessa professora, a leitura diária em voz alta. Um aluno ou a professora lia um trecho de uma história, um pensamento. Então, essas são atividades permanentes, que vai ter que estar dentro do planejamento de vocês. A sequência didática são aquelas sequências na qual existe uma ordem, ok? Por exemplo, se eu vou trabalhar com ortografia, eu tenho que começar de um eixo, a partir daí eu vou avançar, depois eu volto para avaliar. Então, existe na sequência didática, é uma sequência, é uma ordem. Existe um começo, existe um meio e um fim dessa atividade, tá? Não precisa ser necessariamente na mesma aula. Eu vou trabalhar a ortografia. A minha sequência didática, ela pode durar, por exemplo, uma semana. Não precisa ser especificamente na mesma aula eu trabalhar um assunto só. Quando a gente está falando com crianças, a gente não consegue. A sequência didática, ela vai acontecendo no decorrer das aulas. E elas acontecem em ordem de dificuldade. Eu começo do mais simples para o mais difícil, tá? Sempre trabalhando com começo, meio e fim. E os projetos, que a gente vai ter um assunto só para isso, ele é muito mais amplo, a gente vai ter uma aula só falando de projetos didáticos, ele tem uma sequência, ele está alinhado com o objetivo, aonde eu quero ir, onde eu quero chegar, existem projetos interdisciplinares, e a gente eu vou estar dando todas as coordenadas de como se elabora um projeto. Esse projeto, hoje a gente fala em projeto, em sala de aula, ele é muito importante, porque você trabalha com o conteúdo, alinhando com o que está na proposta do BNCC. Isso tudo está dentro do ler e escrever e está dentro também da formação da revista Escola. E aí, por fim, eu trouxe essa poesia de João Guimarães Rosa. O senhor mire, veja, o mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas elas vão sempre modificando, sempre mudando, afinam ou desafinam. Verdade maior é que a vida me ensinou, isso é que alegra de montão. É esse o objetivo da vida, nenhuma criança ela vem pronta, a nossa aula também a gente vai ter que estar alinhando ela, a minha necessidade da minha criança. Vou voltar para a sala e saber de vocês. Como que vocês entenderam, como que está para vocês. Opa, vamos sair daqui. O pouco que eu peguei, porque eu cheguei um pouquinho atrasada, não é tão difícil, né? Vamos tentando na prática, né? Mas o que eu entendi que tem que fazer. A gente faz um plano, né? Isso. E aí, no decorrer, esses planos podem ir mudando, de acordo com a nossa turma e com a necessidade também da turma e da escola, né? Isso. Então, não é uma coisa que se pode dizer, eu fiz isso e vai ser isso até o final. Não, uma hora ele pode mudar. Verdade, ele não é rígido, tá lá, eu vou fazer e vou deixar na gaveta, não. Ele é flexível, você tem que estar olhando, você tem que estar revendo sempre ele e fazendo os ajustes, tá? E é bom ter um plano para não se perder também, né? No que você vai fazer, qual é o objetivo que você quer chegar. Em tudo na nossa vida, a gente tem que ter um plano para ter um objetivo e chegar nele. Se você não fazer, você vai andar aleatório, vai ficar andando assim, solto. E aí você não chega a lugar nenhum e não chega em objetivo nenhum. Perfeito, e isso é o objetivo de educar, né? É isso mesmo.
toda a nossa proposta da nossa vida, a gente tem que ver um plano. A gente fechou só em plano, demos uma pincelada em planejamento em plano, porque na próxima aula vai ser específico o que é um, o que é outro. Só que lembrando que o planejamento, ele tem uma dimensão maior. Ele é muito maior. Depois é que a gente entra nas partes específicas, ok? Hoje a gente fecha com o planejamento e termina o planejamento, para a gente entrar nas próximas, nas partes que fazem parte do planejamento. A gente partiu do todo para chegar nas partes. Se a gente tiver, todo mundo tiver entendido, a gente volta lá no Zoom, no Zap, que tem um vídeo e um texto, que é uma entrevista com o professor Celso Vasconcelos sobre planejamento na escola. Tudo certo? Eu posso... Professora? Oi, pode falar. A Perla. Fale, minha flor. Isso. Deixa eu... Tá cortando. Como eu caso nunca assisto essa aula, né? A senhora pode voltar um pouquinho, desculpa, porque eu não queria ter atrapalhado a senhora falar, por isso que eu esperei. Eu não entendi muito a parte do planejamento que a senhora falou, por exemplo. Na minha sala de aula, eu tenho um aluno que já sabe escrever muito bem o nome dele, já conhece as vogais, tudo bonitinho, e tem um que está muito devagar, não entendeu ainda, não sabe escrever o nome. Aí eu parte assim, eu tenho que fazer um planejamento para o menino que já sabe bem e um outro planejamento para o que não sabe, ou é um planejamento só para a sala inteira? O planejamento, ele é um documento maior. Ele é maior. Tá? Então, no planejamento, você vai ter essa dimensão maior. A sua sala tem 40 alunos. Você vai ter uma dimensão maior dessa sala através dos indicadores que você olhou lá no passado, da defasagem da sua sala. Minha sala tem dificuldade na competência leitora e escritora. Então, isso vai estar inserido dentro do planejamento, que o planejamento é algo maior. Do planejamento, você vai seguir para as partes, é o plano. Então, qual é o plano? Você tem 2 alunos, um que sabe e um que não sabe. Se você caminhar só com esse que sabe, esse vai, e o outro que não sabe vai ficar para trás. Então, na verdade, você vai ter que ter 2 planos e 2 ações diferenciadas. Tá? Então, na sala, se você tem 40 alunos, você tem 40 alunos. Você tem 20 que domina a escrita e 20 que não domina, você vai ter que trabalhar com 20 que domina e 20 que não domina. Tá? Então, como que você vai fazer? Você vai ter que elaborar uma ação A para uma turma e uma ação B para outra turma. E sempre a sugestão é assim, um que sabe com um que não sabe. E aí os 2, eles vão um ensinando o outro para caminhar. Não tem como você caminhar com um e deixar o outro lá para trás. Será que deu para entender, Perla? Isso vai ter que estar no seu plano. Vai ter que estar constando na sua ação. O que você vai fazer? Agora eu entendi, é um plano, mais várias ações de acordo com o aluno. E eu gostei dessa parte, um aluno que sabe, um aluno que não sabe. Agora eu entendi, professora, obrigada. Isso, normalmente é legal assim, porque a proposta é um ensinar o outro. Isso já é a proposta de Piaget, de Vygotsky, você pôr essa prática deles trabalharem em duplas. Olha só, então a gente... agora entendi. Pois não, tem mais uma pergunta. Oi, pode falar. Ô, professora, no caso, então, cada plano que a gente for fazer de aula, você pode escolher também o tema, né? Vamos supor, eu quero trabalhar com as crianças, fazer um plano assim, de aula e trabalhar com as crianças sobre as cores, né? Sim. Sobre os animais, né? Aí, cada plano desse que eu elaborar, fazer, aí, no caso que a senhora falou das crianças, aquele que sabe e aquele que não sabe. Também é a mesma coisa, colocar um que sabe e outro que não sabe, né? É assim, a proposta de Piaget e Vygotsky, a proposta é válida e você divide. Normalmente, se você forem olhar os livros do ciclo 1, ler e escrever, ele já tem o plano lá pronto. Tá? Simplesmente você vai fazer um ajuste
Você pode estar trazendo mais informações, pode estar agregando algum conteúdo, alguma coisinha diferenciada. Agora, vamos supor que você vá numa escola que não adote o ler e escrever, nem o PENAI. A proposta ler e escrever são as escolas públicas. Você vai para uma escola particular ou uma escola que não use, tem um material próprio. Então, você vai ter que se apoderar desse material, você vai ter que fazer a leitura e ver se é possível fazer os ajustes. Tem escola que já vem com tudo pronto, já vem até o plano pronto, já está tudo mais ou menos engessado lá. É como eu falei, está engessado, mas você pode fazer os ajustes, que você tem que levar em conta a necessidade da sua clientela, a necessidade do seu aluno, a necessidade, lembrando que o foco, o que é? Garantir o aprendizado. Quando Piaget e Vygotsky coloca essa proposta de trabalhar em dupla, porque eles vão socializar. Você propõe os dois juntos, dividindo esse conhecimento, mas sempre tendo uma carta na manga para trabalhar com o aluno A, que já sabe, e a carta na manga para trabalhar com o aluno B, que não sabe. Não tem como, na minha sala de aula, eu possibilitar, eu fazer um plano, uma ação só para o aluno que já sabe, já tem o domínio da escrita, já tem o domínio da competência leitora e escritora. Ele vai, e o outro? O que eu vou possibilitar para esse aluno que está lá para trás? Então, eu tenho que ter o plano A para o meu aluno evoluir e o plano B para o meu aluno chegar junto com esse. Ok? Então, o plano A e o plano B. Ah, entendi. No caso, que nem professora. Aí, se a escola já tem o plano dela, vamos supor, já tem lá o plano, tudo certinho para você dar aula. Aí, você quer modificar alguma coisa, você até pode, mas tem que ser conforme está ali também no plano deles, não é? Ou não? Isso, que tem escola que já vem com tudo pronto. Você faz os ajustes, mas conforme o que está lá. Então, tem escola que permite essa flexibilidade, de você ter essa autonomia, de você estar trazendo e elaborando os planos. Tem outras que já vêm engessado, porém, é válido os ajustes, é válido você fazer de forma que a criança aprenda. Tem alguém aqui que tem filho, que estuda em escola, onde já vem tudo pronto? Quem é que pode dar um exemplo disso? A minha filha estuda no colégio adventista e ela vem com as apostilas todas prontas. Assim. Isso. Ela só tem que seguir o passo a passo das aulas. Por exemplo, eu acho que nenhuma... Ela está fazendo prova. Hoje foi a última prova dela. Semana inteira de provas. O planejamento, o conteúdo, o plano já está tudo pronto. Vem tudo pronto. Na verdade, o professor só tem que seguir, né, o que está lá proposto e ele pode fazer uns ajustes, uns arranjos para atender o aluno dele. Né? Normalmente, essa escola que você deu o exemplo, ela trabalha de forma já tem o conteúdo fechado. Mais alguém? Na escola que eu estou trabalhando, já vem tudo pronto também. Mas a gente teve a semana de planejamento, onde eles são 3 unidades, no Butantã, no Morumbi e na Granja Viana. Eles têm 3 unidades da mesma escola. Aí a gente fez a semana do planejamento online, que as estagiárias participaram, as professores participaram, aí foi dividido por série. Ela já tem meio caminho andado, ela já tem um planejamento grosso, aí as professoras de cada série pensam juntas, das 3 unidades, o que vai ser colocado para o planejamento geral. Aí depois as professoras montam o seu planejamento pessoal, sozinhas. Sim. Então, você viu que... Mas ele já vem tudo pronto, porque vem com cadernos de PL, que é língua portuguesa, vem com caderno de CH, vem com caderno de matemática, caderno de anotações. Para as crianças com deficiência já vem um caderno já diferenciado, uma outra prática. Diferenciado. Então, olha só, primeiro é apropriar do todo. Primeiro eu olho para o todo. Tá? Então, a escola, como todas as dimensões, são 3 unidades diferentes, eu tenho que entender qual é a proposta de trabalho, qual é o planejamento desse todo. Depois desse todo, vão para os grupos, cada unidade se reuniu, como exemplo da Carla que ela trouxe. E aí depois foi afinando, ficou o grupo do primeiro ano, do segundo ano. Mesmo ele estando pronto,
é possível fazer alguns ajustes, mas também não vai sair muito, porque não é permitido. Não é isso, Carla? Isso mesmo. Tá? Então, pode acontecer isso mesmo no planejamento. Ela tem uma dimensão do maior, a gente vai para o menor. Tá? É essa a proposta do planejamento. Olha só, deixa eu ver que horas são. 9h01. A gente volta lá, eu vou dar um texto para vocês sobre o Celso Vasconcelos. E aqui eu vou salvando a gravação.